Oi, é o Isa, e eu tô aqui de volta com duas histórias bizarras sobre homens e mulheres estranhas. Talvez mês que vem, inclusive, eu traga uma de Nice Guys. Mas enfim, vamos lá. Eu tava tentando pegar um trem pra cidade para uma noite bebedeira com algumas amigas minhas, mas por algum raio de motivo os trens não estavam indo até o centro da cidade naquele dia. Então eles estavam com uma linha de ônibus alternativa para suprir isso. Eu fui procurando a parada de ônibus até que eu cheguei num corredor bem promissor por ali. Quando eu cheguei, eu comecei a ouvir passos atrás de mim e eu, obviamente, olhei para trás e vi que tinha um homem árabe correndo para tentar andar ao meu lado. E antes que digam que eu tenho alguma forma de xenofobia, eu sei que ele é árabe porque ele se ofereceu para me ensinar justamente essa língua enquanto a gente estava andando ali mais tarde. Ele acabou me perguntando se era ali que passava o ônibus e eu disse que estava tão perdida quanto ele e que achava que era ali sim, mas que estava procurando. Achei que ia ser o fim da interação, mas ele continuou andando do meu lado. Achei justo, porque a gente estava procurando o mesmo bendito ônibus e as nossas chances poderiam ser bem melhores se a gente procurasse junto. Parando para pensar agora, eu queria ter me virado e corrido para um banheiro ou coisa do tipo. Acontece que o corredor levava sim ao ônibus e o motorista estava do lado de fora das portas, esperando dar horário para ligar o ônibus e sair dali. Ele falou pra gente que a gente tinha chegado bem cedo e acabou abrindo a porta pra gente entrar. O ônibus estava totalmente vazio e eu sentei em qualquer lugar ali, na preferência era só ser do lado da janela. Eu ia colocar os meus fones e onde que o bendito senta num ônibus completamente vazio? Exatamente do meu lado. Eu achei um pouco estranho, mas cada louco com a sua escolha. Ele acabou me perguntando se eu ia pro centro e eu respondi que ia encontrar algumas amigas para uma noite só de garotas. Depois de responder, eu coloco uma música para ouvir nos meus fones enquanto ele começa a insistir que ele deveria ir comigo para nossa noite de garotas. Eu só, obviamente, respondi que não, porque eu não conhecia ele, e para isso que ele responde que a gente podia se conhecer, que ele podia me pagar uma bebida, e eu prontamente recusei e disse que eu só queria ver minhas amigas. A partir desse momento, o ônibus passou a se mover e outras pessoas subiram. Eu achei que isso ia impedir as perguntas estranhas, mas elas só pioraram. Eu só comecei ou a ignorar ou dar respostas curtas sem interesse algum. Depois de um tempo respondendo, as minhas respostas viraram só uma variação de eu só quero ouvir minha música agora. E eu não tô interessado, desculpa. É então que ele começa a elogiar meu corpo, dizendo que ele me achou bonita e repetindo várias vezes que ele tinha gostado de mim. Depois desse ponto, eu simplesmente começo a pedir para ele me deixar em paz. Enquanto ele se aproxima cada vez mais, mais eu me afasto e fico grudado na janela. O motorista parece que não sabia exatamente qual era a rota, afinal aquele era simplesmente um ônibus alternativo, e o centro ainda estava muito longe para eu descer. Eu estava presa naquele banco, porque ele impedia a minha passagem, e eu estava realmente começando a entrar em pânico. É quando ele se aproxima ainda mais, dizendo que me ama, enquanto faz som de beijo. Nesse momento foi que o herói dos meus sonhos preferidos interviu. Ele era um garoto da minha idade, alguns assentos atrás somente. Ele disse que eu tinha pedido para ele me deixar em paz já, que isso estava muito estranho e que ele estava me incomodando. O louco só manda ele se fuder e vai correndo até ele, perguntando se ele queria brigar. O que ele responde dizendo que não precisava ter confusão, era só me deixar em paz. O cara estava realmente preparado para dar uns socos no meu herói quando o motorista para o ônibus, perguntando qual era o motivo da gritaria e se ele ia ter que tirar alguém do ônibus. O louco só disse que não, agora que nem um gatinho, todo manso, e vai se sentar no fundo do ônibus. Eu acabo agradecendo o meu herói enquanto ele diz que não foi nada. No final, aquele cara tentou me seguir depois que eu desci do ônibus, mas assim que as minhas amigas me encontraram, ele desistiu. É sempre interessante dizer que, assim como tem gente boa nesse mundo, tem gente ruim, tem gente estranha e completamente doida da cabeça. A gente sempre tem que estar esperto nesse tipo de gente e tentar fazer algo. E se não for ter uma opção, torcer para alguém notar e fazer algo para você. Dito isso, dá para ficar mais atento no ônibus. Bem, talvez tenha alguém nessa situação e se você ajudar, você também vai ser o herói dessa pessoa. Domingo passado eu estava montando uma cômoda nova nos fundos do meu apartamento. A porta do quarto estava aberta e eu podia ver do corredor até a sala de estar, onde meu noivo estava brincando com as duas crianças.
Isso tudo estava acontecendo por volta das 7h30 da noite. Alguém bate na porta e o meu filho de 6 anos corre até a porta e abre ela, mesmo sabendo que ele não deveria. Ele levou uma bronca depois disso. Acontece que ele estava bem empolgado depois da festa de aniversário dele e ele foi direto para a porta, pensando que outra pessoa tinha chegado para a festa dele, mesmo que ela já tivesse acabado faz tempo. Tinha uma mulher na porta. Era a vizinha de cima, do outro lado do prédio. Ela disse que precisa de ajuda, entrando direto no apartamento e falando um monte de besteiras. Ela disse que estava trancada pro lado de fora do prédio, sendo que ela já estava dentro dele, e que consegue entrar no apartamento, mas não no prédio. E na mesma frase, ela disse que agora ela não consegue mais entrar no apartamento. Ela estava extremamente desorientada e continua dizendo que ela estava exausta, cansada. Ela estava muito fora de si, não conseguia se manter em pé direito. Para mim, ela estava tendo algum tipo de episódio de loucura ou coisa do gênero. Assim que eu pisei perto dela, eu percebi que tinha algo muito estranho ali. Ela continuava falando coisas que não tinham nenhum sentido, como dizendo que os pais dela iam ficar muito preocupados se ela não fosse ver eles, sendo que ela mora sozinha. Ela até pede pra gente ligar pra ela, sendo que o telefone dela tá na mão dela, e ela tá rolando uma coisa no bolso dela que parece uma chave de fenda. Meu noivo até começa a digitar os números que ela dá, mas ela parece não saber exatamente que número dá. Todos os números que ela deu pra gente pedir ajuda tinham dígitos a menos. Eles não eram números de telefone. Então quando a gente dizia isso pra ela, ela simplesmente começava a falar um número totalmente diferente. Isso aconteceu umas 7, 8 vezes, até que eu finalmente me cansei disso tudo. Ela ficava dizendo que o telefone não estava funcionando, então tentei deixá-la usar o meu, que ela simplesmente ficou parada, segurando, sem fazer nada com ele, enquanto falava bobagem. Eu já estava completamente desconfortável nesse momento e muito chateada que essa mulher tinha entrado no meu apartamento, sem convite, e estava agindo dessa forma na frente dos meus filhos. Eu digo pro meu noivo levar as crianças pro fundo da casa e eu digo pra mulher, vem comigo, vamos dar uma olhada no teu apartamento, se ele tá aberto. Eu sabia que aquilo não era normal. A gente estava lidando com uma espécie de surto de loucura ali, por mais que eu não conhecesse aquela mulher muito bem. Meu noivo fiquei entre ela e as crianças, para que obviamente ela não se aproxime delas e nem entre mais ainda no apartamento. Eu continuo tentando convencer ela e depois de uns 5 minutos, ela finalmente sai lentamente do apartamento. Eu já tô no primeiro lance de escadas, dizendo para ela me seguir até o apartamento dela. E no caminho, ela tenta entrar em outros 2 que não são o apartamento dela. Quando a gente chega no apartamento dela, a porta tá escancarada. Ela ainda não tinha me alcançado, então eu acabo olhando para dentro da porta ali, para ver como é que tava por dentro do apartamento. As almofadas do sofá estavam jogadas para todos os lados, e a sala de estar parece que estava virada de cabeça para baixo. Ela chega atrás de mim e ela tenta de novo entrar no apartamento de outra pessoa. Eu digo para ela que aquele apartamento não era o dela e que o dela estava aberto ali. Ela finalmente entra na casa dela e se desculpa dizendo que sentia muito que a gente tivesse se encontrado dessa maneira, com ela tão exausta. Eu digo para ela que tá tudo bem e eu corro para descer as escadas pro meu apartamento. Eu tava me sentindo muito desconfortável e eu acabo decidindo chamar a polícia e avisar que tinha uma mulher que eu nunca falei que tinha entrado no meu apartamento, totalmente desorientada. Eles acabam dizendo que enviarão alguém para verificar como é que ela tá. 1 hora depois, a polícia bate na porta dela. Como eles não têm resposta, ninguém vem receber eles, eles vão embora. Às 4 da manhã, o meu filho de 6 anos e a minha filha de 1 ano dormiram a noite inteirinha, assim como meu noivo. Eu acabo me levantando para usar o banheiro e enquanto eu faço isso, eu ouço uma batida leve na porta do apartamento. Foi tão leve que eu comecei a duvidar se eu realmente tinha ouvido ou se eu estava viajando. Eu acabo chamando o meu noivo para perguntar se ele também tinha ouvido uma batida na porta e nós dois vamos verificar na sala de estar para ver se realmente tinha algo ali ou se tinha alguém batendo na porta. Assim que a gente pisou na sala de estar, a gente começou a ouvir uns arranhões na porta da frente. O som era inconfundível. Alguém arranhando sua porta não é algo que eu desejo que alguém ouça no meio da noite, mas a gente estava ouvindo. Eu acabo dizendo pro meu noivo ir ver as crianças para ver se elas estavam bem, e eu abro a porta. Ali fora, aquela mesma mulher. Ela tinha vindo no meu apartamento antes e agora ela estava ali às 4 da manhã, arranhando a minha porta. Mas agora ela estava parada no topo do lance de escadas, apenas olhando para baixo,
encarando a minha porta. Aquilo era muito assustador. E como remédio para louco, é outro louco, eu comecei a gritar com ela, dizendo que ela era louca e dizendo para ela ficar longe da minha família, senão ela ia se ver comigo. Eu também disse que ia chamar a polícia e ela saiu correndo, presumivelmente para dentro do apartamento dela. Eu imediatamente chamei a polícia depois disso. Os policiais acabam chegando e eles fazem todo tipo de pergunta sobre a saúde mental dela. E aparentemente ela responde tudo certinho e não tinha nada que eles pudessem fazer. Essa mulher estava claramente tentando perturbar a nossa paz e a segurança dos meus filhos. Eles disseram para ela ficar longe da gente e eu não vejo ela tem uma semana, mas eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisso. Desde a primeira vez que ela entrou no apartamento, agindo como uma louca, uma doida varrida, eu tenho sentido um aperto no estômago, de que quer que seja isso, ainda não acabou. Ainda não sei o que estava acontecendo e isso me deixa muito desconfortável. Não sei o que eu faço com isso. Nossa outra vizinha, com quem estamos bem, disse que a maçaneta da porta dela estava sendo sacudida por alguém no meio da noite. Juntando 2 e 2, eu sei que era essa mulher. Isso me deixou doente e o condomínio acabou enviando a ela um aviso de que esse comportamento é inaceitável. Mas eu realmente não sei o que fazer ou como me sentir, sabe? Meu primeiro instinto é de responder com raiva e defender fisicamente a mim e a minha família. Cara, como eu disse nessa história, remédio pra louco é alguém mais louco ainda. Tu não pode dar pra trás com esse tipo de gente, porque eles sempre vão se passar na tua. Tem sempre que ser mais louco que esses idiotas, e isso vai evitar muita coisa. Enfim, eu sou o Isa, e essas foram as histórias de hoje. Tem mais na semana que vem, eu espero. Até a próxima semana. Tchau.